Em dezembro de 2020, começou um embate que ganharia destaque na imprensa e, de certa maneira, chocaria pelos valores tão altos de uma ação de reparação de danos morais. O confronto na justiça entre o humorista Márcio Smelling e o apresentador Felipe Castanhari. Antes de acompanhar esse embate nos tribunais, deixe o seu like, se inscreva no canal e nos ajude a ganhar mais relevância no YouTube, possibilitando mais vídeos como esse. A história começa antes mesmo da origem do processo, quando o autor dessa ação, Márcio Smelling, foi envolvido em algumas denúncias de assédio sexual em dezembro de 2020, fartamente divulgadas pela revista Piauí, que trazia na reportagem relatos anônimos de algumas atrizes e funcionários da TV Globo, emissora em que o humorista exercia o comando do núcleo de humor. A história caiu como uma bomba na vida do ator e muitos famosos fizeram questão de se pronunciar e opinar sobre o caso. Um deles foi o youtuber Felipe Castanhari, que ainda em dezembro de 2020 disse em seu Twitter: "Não caiam nesse discursinho merda do Márcio Smelling. Esse cara é um escroto, um criminoso, um assediador, que merece cadeia por todo o sofrimento que causou." Smelling entendeu que deveria acionar judicialmente Castanhari. A primeira apreciação do juiz da primeira vara civil do Tribunal de Justiça de São Paulo foi em janeiro de 2021 e a decisão final, em primeira instância, foi proferida no dia 21 de junho de 2021, com decisão em segunda instância definida em 2022. Nos autos de ação de reparação de danos proposta por Márcio Smelling, o requerente alega que essa publicação em uma rede social do réu atingiu um expressivo número de pessoas, as quais tomaram conhecimento das graves imputações que o réu lhe fez, lhe atribuindo a condição de criminoso para lhe imputar a prática do crime de assédio sexual, além de lhe querer praticar ofensas de outra natureza, e também graves, quando afirma que era um escroto. De modo que, segundo a peça inicial, o réu, com essa publicação e o nível de audiência alcançado, causou abalo à honra e à imagem pública do autor, o qual ainda sublinha que o réu fizera sem que existisse qualquer suporte fático jurídico que pudesse legitimar tais ofensas, ou seja, não havia condenação, sequer denúncia oficial contra Márcio Smelling. Na ação, Smelling pedia a tutela de urgência no caso, a exclusão da referida postagem, a proibição que o réu volte a mencionar o autor em novas publicações e o reconhecimento de que o réu praticou ato ilícito gerador de dano moral e que por isso seja condenado a reparar esse dano em valor que não seja inferior a R$50 mil. O juiz deferiu, ou seja, concedeu a tutela de urgência, intimando o réu Felipe Castanhari a excluir a postagem em que chamava Márcio Smelling de criminoso e assediador, mas sem vedar o réu de se manifestar futuramente sobre o humorista. Os efeitos dessa ação foram posteriormente ampliados quando o Castanhari publicou, dessa vez no Instagram, que Smelling estava promovendo censura na justiça. O juiz, nitidamente contrariado, intimou mais uma vez que o youtuber excluísse esse conteúdo também. O réu Felipe Castanhari se defendeu alegando que o autor esteve envolvido na denúncia de assédio sexual promovida por algumas atrizes e funcionárias da emissora em que Márcio Smelling trabalhava, tendo o episódio apresentado uma significativa repercussão depois de várias publicações em veículos de imprensa, de modo que o réu, exercendo seu direito fundamental de liberdade de pensamento e de opinião, decidiu fazer uma publicação em sua rede social acerca de um episódio que já se tornara público, envolvendo uma amiga sua, que era pivô no caso. A defesa se refere aí sobre a comediante Dani Calabresa. Quanto às expressões que utilizou na publicação, Felipe Castanhari alega que não imputou a Smelling a prática de qualquer crime e que o chamou de assediador em um sentido popular dessa palavra, que não teria uma conotação necessariamente negativa. Na decisão, o juiz começa ponderando o real potencial de alcance das pretensas ofensas, considerando que o Twitter de Felipe Castanhari atinge cerca de 7 milhões de pessoas, sendo, portanto, uma rede social com grande audiência e capaz de abalar reputações. Na sequência, o magistrado considerou a argumentação do réu que ele não tornara público as denúncias, e sim veículos de mídia foram os autores das informações às quais ele se baseou para postar o comentário. Mas de imediato refutou o objetivo desse argumento de uma possível amenização das palavras usadas, já que o fato de uma denúncia ter sido veiculada na imprensa não anula uma possível ofensa a partir das reportagens. Abre aspas. De relevo observar que o réu utilizou-se de uma linguagem clara e objetiva, sem haver nela algo que possa ser considerado como cifrado ou ininteligível de difícil compreensão a qualquer leitor, não criando, portanto, nenhum obstáculo à intelecção da mensagem que queria passar a seus seguidores.
O texto escrito e publicado pelo réu revela-se claro em seu sentido e significado, fecha aspas. Em seu texto afirma o réu que o autor é um cara criminoso, um escroto, um assediador, que merece cadeia por todo o sofrimento que causou. Depois de ter, no começo desse mesmo texto, advertido seus seguidores para que não caíssem nesse discursinho de merda do Márcio Smelling, fizeram ao réu um juízo de valor sobre a conduta do autor, valorando-a de modo negativo quando, em especial, o afirma criminoso, assediador e escroto, censurando-lhe enfaticamente não apenas o comportamento, mas o qualificando de criminoso, para ainda no mesmo contexto julgar que o autor merece cadeia, afirmando-o culpado pelo crime ou crimes acerca dos quais o autor estava a ser investigado. Ao encaminhar a decisão, o juiz argumentou que Castanhari praticou o verdadeiro pré-julgamento acerca de um episódio que estava apenas no terreno das investigações. Para o magistrado, o youtuber não se limitou a divulgar as denúncias contra Smelling. Ele foi além, imputando crime sobre o autor da ação a partir do uso das palavras assediador e criminoso. Abre aspas, ao emitir juízos acentuadamente negativos, verdadeiros pré-julgamentos acerca de um episódio que ainda está no terreno das investigações, o réu não se limitou a divulgar o fato como fizeram os jornais e as revistas. Foi além, muito além, atribuindo ao autor condutas bastante reprováveis, com momentosos efeitos projetados sobre a vida privada e profissional do autor, causando-lhe dano moral. O juiz ainda ponderou que em juízo estavam dois direitos fundamentais em rota de colisão: o direito à intimidade e à honra, no caso de Márcio Smelling, e o direito da liberdade de expressão, no caso de Felipe Castanhari. Ao magistrado, no entanto, o réu excedeu o direito a livre pensamento e opinião e não estaria mais incluído nessa prerrogativa. Abre aspas. Liberdade de expressão, que a Constituição de 1988 a todos garante, há de ser exercida dentro de limites razoáveis inerentes a exprimir uma opinião, quando não se revele excesso no emprego e sentido de palavras, termos e contexto designadamente ofensivos como aqueles que o réu empregou. O réu, com esse comportamento ilícito, não exerceu dentro de limites razoáveis o direito à liberdade de expressão e por isso há de se concluir que existe apenas o direito subjetivo do autor, cujo reconhecimento produz, já no campo do direito civil, o direito a ser reparado pelo dano moral produzido a partir de um ato ilícito praticado pelo réu. Para finalmente decretar a decisão, o juiz da primeira vara civil de São Paulo ponderou que o critério principal para a determinação do valor da reparação moral tem que se ater ao grau das ofensas proferidas e por isso julgou procedentes todos os pedidos do autor da ação, condenando Felipe Castanhari a pagar R$100 mil por reparação de dano moral a Márcio Smelling. O juiz, além de condenar Castanhari a pagar R$100 mil por efeito de reparação a dano moral, também condenou o réu a se abster de propagar comentários a respeito de Márcio Smelling em suas redes sociais, incluindo os dois textos previamente escritos, sendo obrigado a apagá-los, ratificando a decisão anterior que era provisória de apagar os textos. Condenou também o réu a arcar com as custas judiciais do autor da ação, incluindo os honorários dos advogados de Smelling em 10% do valor da causa. E para finalizar, condenou Felipe Castanhari a publicar em todas as suas redes sociais o teor da decisão judicial para que seus seguidores soubessem que o réu sofreu condenação nesse processo. You lose. You win. Perfect. Posteriormente, Felipe Castanhari recorreu, mas teve nova derrota. Dessa vez, no entanto, conseguiu reduzir o valor de reparação do dano moral para R$25 mil. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa esse like e se inscreva. Até a próxima!